Bem-vindo de volta ao Fogueira Sonolenta. Onde quer que você esteja agora, seja enrolado nas cobertas, deitado num canto tranquilo do seu quarto, ou ouvindo com fones durante uma noite silenciosa, me conta, de onde você está ouvindo e que horas são aí? Enquanto a fogueira crepita suavemente ao fundo, vamos viajar no tempo. Hoje, vamos adormecer lentamente nas areias do tempo, embalados pela vida comum e silenciosa de alguém que jamais teve seu nome gravado nas pedras, um camponês egípcio. Imagine-se abrindo os olhos com os primeiros raios do sol nascendo sobre o Nilo. A brisa é seca e quente, mas agradável. O cheiro de palha, poeira e argila envolve o ar. Você mora em uma casa feita de tijolos de adobe, simples, com paredes ocres e telhado plano. Não há janelas como conhecemos hoje, apenas aberturas altas para deixar o ar circular e a luz entrar sem aquecer demais o interior. Sua cama é uma esteira de palha no chão, talvez com uma fina manta de linho. Você dorme ao lado de sua família, sua esposa e 2 filhos pequenos. Os galos já cantam e o cheiro do pão assando nos fornos de barro dos vizinhos começa a se espalhar pela vila. Você é um homem simples, ou talvez uma mulher, quem sabe. Afinal, os dias aqui seguem quase sempre o mesmo ritmo, não importa o gênero. O trabalho é duro, mas a vida é ritmada, quase como uma canção suave em loop. A natureza dita tudo: o plantio, a colheita, as cheias do Nilo, os deuses aplacados por oferendas simples. Você se levanta e lava o rosto com a água guardada em uma ânfora de barro. Não há sabão, mas a água é fresca o suficiente para te acordar por completo. A refeição da manhã é básica: pão de cevada, duro, denso, talvez um pouco de cebola e, se tiver sorte, um punhado de tâmaras doces ou um pouco de cerveja rala feita com o mesmo grão do tão. Sim, a cerveja é comum aqui. Baixo teor alcoólico, mas rica em calorias. Crianças bebem também, e não há vergonha nisso. A bebida é parte da vida, como o próprio sol ou o Nilo. Hoje é dia de trabalho. Você sai com a enxada ao ombro, os pés descalços já acostumados à terra quente e dura. Seu campo fica a uma curta caminhada. Durante a época de cheia, o Nilo invade as margens e fertiliza a terra com um lodo escuro e rico. É esse presente que garante as colheitas. Mas quando as águas se retraem, começa a verdadeira labuta. Você ara o solo com ferramentas de madeira e pedra. Se tiver sorte, o templo local ou o nobre para quem você trabalha te empresta um boi. Se não, é com as próprias mãos que cava sulcos na terra. E enquanto o sol sobe, o calor aumenta. Você amarra uma faixa de linho na cabeça e segue. As mãos já estão calejadas, mas o ritmo das estações mora no seu corpo. A caminhada do jovem camponês, com os pés cobertos pela areia fina, seguia agora por uma trilha estreita, cercada por arbustos baixos e algumas pedras gastas pelo tempo. O sol, que antes apenas ameaçava se levantar, agora tingia o céu com tons de âmbar e coral, espalhando sua luz sobre as margens do rio Nilo, que serpenteava distante, como uma veia vital do império. A brisa da manhã carregava o cheiro úmido da terra irrigada, misturado ao leve odor de esterco seco usado como adubo, um perfume familiar para ele, sinal de que a vida rural estava em pleno ritmo. Enquanto andava, ele cruzava com outros camponeses, alguns velhos, curvados pelos anos de lavoura, outros jovens como ele, ainda firmes e cheios de vigor. Acenavam entre si com o queixo ou com um gesto de mão, em silêncio respeitoso. As palavras eram raras naquele horário. Era como se a natureza, ainda despertando, pedisse quietude. A seu lado, pequenos canais de irrigação, chamados shadufs, conduziam a água do Nilo até os campos mais distantes. Vez ou outra, ele via um agricultor operando um desses dispositivos de madeira, puxando a corda e o balde, molhando as plantações com destreza. Cada movimento parecia parte de uma dança, aprendida desde a infância, passada de pai para filho. No horizonte, ele vislumbrava seu destino, uma plantação de cevada pertencente a um funcionário do templo.
Era ali que trabalharia o resto do dia, arando a terra e plantando sementes, ou talvez ajudando a colher o que já estivesse maduro. Antes de entrar no campo, ele parou sob a sombra de uma acácia baixa, retirou um pedaço de pão achatado de um embrulho de linho e comeu lentamente, observando as águas distantes do Nilo brilhando como ouro líquido sob o sol nascente. Ali, em silêncio, com o som dos pássaros e o farfalhar das folhas, ele sentia algo difícil de explicar. Não era exatamente felicidade, mas uma espécie de pertencimento, como se ele fosse uma extensão da própria terra, como se sua vida, tão simples e repetitiva, tivesse um valor escondido, talvez sagrado, que só os de coração calmo conseguiam perceber. Terminada a breve refeição, ele se ajoelhou à beira de um dos canais, lavou as mãos e o rosto, sentindo a água fresca despertar seus sentidos. Depois, sem dizer palavra, pegou a enxada e seguiu para os campos. A terra sob os pés do camponês era escura, fértil, rica como o próprio sangue do Nilo. O cheiro da cevada recém-colhida misturava-se ao aroma da terra úmida e do suor que começava a brotar na testa. Com as mãos calejadas firmemente segurando a enxada de madeira com ponta de pedra, ele se curvou e iniciou seu trabalho. O movimento era repetitivo, preciso, quase hipnótico. Uma curva das costas, um impulso nos braços, o som seco da ferramenta rasgando o solo. As horas passavam devagar, mas não eram pesadas. Elas fluíam como o próprio Nilo, contínuas e silenciosas, pontuadas apenas pelos sons da natureza. O coachar dos sapos nos canais, o cantar dos pássaros que se alimentavam entre os grãos e o rumor longínquo de uma carroça de boi deslizando por uma trilha. O campo estava vivo. Insetos zumbiam entre os brotos, pequenos lagartos corriam entre os sulcos recém-abertos, e acima de tudo, o sol se erguia com autoridade, tingindo o céu de um azul profundo e lançando sua luz ardente sobre a pele do camponês, que pouco a pouco escurecia de suor. Naquele dia, a tarefa era semear. Com um punhado de grãos de cevada na mão esquerda, ele caminhava entre as fileiras abertas com a enxada, lançando as sementes com movimentos curtos e cuidadosos. Cada grão era mais que alimento futuro, era promessa. Promessa de pão, de cerveja, de tributo ao templo, de sobrevivência. Enquanto semeava, sua mente vagava. Pensava em sua mãe, que naquele momento provavelmente estaria preparando uma sopa de lentilhas com alho e cebola. Pensava em seu irmão mais velho, que servia como carregador no templo de Horus, onde grandes blocos de pedra eram movidos para erguer um novo obelisco. Pensava também nos escribas, homens instruídos que jamais tocavam a enxada, mas cujas palavras em papiro decidiam quanto ele devia pagar ao Estado por cada saco de cevada colhido. Por um instante, sentiu-se pequeno, mas não infeliz. Sua vida estava entrelaçada com a de todos ao redor. Os trabalhadores, os animais, o rio, os deuses. Cada um com seu papel, como peças de uma enorme tapeçaria. Ao meio-dia, o sol estava impiedoso e os campos tremeluzam com o calor. O capataz, um homem forte e calado, assobiou alto, sinalizando a pausa. O camponês largou a enxada, respirou fundo e caminhou até a sombra estreita de uma palmeira. Ali, junto a outros trabalhadores, tirou da bolsa de palha alguns pedaços de pão duro, algumas tâmaras e um pouco de queijo feito de leite de cabra. Comeram em silêncio. Apenas o som das mastigações, o canto ocasional de uma ave e o ranger de um couro sendo aberto para oferecer água fresca aos homens. Depois da refeição, alguém murmurou uma oração curta para Osíris, pedindo boa colheita e proteção contra pragas. O camponês fechou os olhos por um momento, não para rezar, mas para sentir o vento leve que surgia do leste, um refresco bem-vindo contra o calor que fazia arder seus ombros e nuca. Em poucos minutos, estavam todos de pé novamente, voltando ao trabalho,
como se fossem partes de uma mesma engrenagem, girando sem parar. À medida que a tarde avançava, o sol começava a perder sua força, mas ainda queimava com intensidade suficiente para manter o ar denso, pesado e dourado. Os trabalhadores seguiam firmes, agora preparando a irrigação. Uma rede simples de canais e valas esculpidas na terra guiava a água vinda diretamente de braços do Nilo, que nesta época já havia começado a recuar, deixando para trás um rastro de lodo escuro e fértil. O camponês, agora com os pés cobertos de lama, usava uma pá de madeira para desviar o fluxo de água para os trechos onde haviam lançado as sementes. Era um trabalho quase intuitivo, aprendido desde criança, e cada movimento seu parecia conversar com a terra, como se soubesse exatamente o que fazer para agradá-la. O sol descia lentamente, pintando o céu com tons de cobre e púrpura. As sombras se estendiam pelos campos e os sons da natureza pareciam mudar. O coachar dos sapos aumentava e aves retornavam em bandos aos seus ninhos nos juncos altos perto do rio. Era como se todo o mundo se recolhesse, se reorganizasse, se preparasse para a noite. Antes de deixar os campos, todos os homens formaram uma fila para lavar as mãos e os pés na margem do canal, um costume antigo para evitar levar pragas para dentro das vilas. Um velho trabalhador de barba longa e costas arqueadas passou um amuleto pela água e murmurou palavras quase inaudíveis em honra a Hapi, o deus do Nilo. O camponês o observava com respeito. Não era um homem religioso no sentido profundo, mas respeitava os sinais e os rituais, pois no Egito os deuses estavam em tudo, na pedra, na água, na poeira e até no silêncio entre duas respirações. Quando voltava para casa, o céu já estava pontilhado de estrelas. Caminhava descalço, sentindo o frescor da areia entre os dedos, levando a enxada sobre o ombro e um pequeno feixe de cevada colhida naquele mesmo dia. O caminho era conhecido, mas mesmo assim, seus olhos se maravilhavam com o que viam. As palmeiras se agitavam suavemente ao vento, as luzes tênues de lamparinas em cabanas distantes tremulavam como vagalumes, e ao longe ouvia-se a música leve de um alaúde, tocado por alguém em algum canto da vila. Chegando em casa, foi recebido com um sorriso. Sua mãe o esperava com uma tigela de sopa quente, feita de grãos e vegetais, e sua irmã mais nova dormia enrolada em uma manta de linho. O pai, já deitado, observava o teto de palha, murmurando uma antiga história sobre Ra atravessando o mundo subterrâneo. O camponês comeu em silêncio. O sabor simples da sopa era tudo o que precisava depois de um dia longo e árduo. Após a refeição, se deitou sobre uma esteira de junco ao lado da parede de barro e, com os olhos ainda abertos, ficou escutando os sons da noite, o vento leve passando por entre as frestas da casa, o barulho de algum animal ao longe e o ritmo do próprio coração. Ali, deitado no escuro, sentia que fazia parte de algo muito maior do que ele mesmo. Uma civilização antiga, viva, pulsante, que caminhava ao lado dos deuses, dos ancestrais e das estrelas. E antes que o sono levasse, pensou no dia seguinte. Não com peso, mas com propósito, pois era mais um dia em que estaria de pé com o sol, com os pés na terra, com as mãos na cevada, com a alma no tempo. O novo dia chegou ainda antes da luz. O céu era uma mancha escura e azul, como tinta derramada sobre o deserto. O camponês acordou com o som sutil do galo da vila vizinha. O mundo ainda dormia, mas na sua casa os movimentos começavam lentamente. A mãe já estava de pé, assoprando o fogo sob a panela de barro para aquecer um mingau de cevada. A fumaça suave e perfumada com ervas subia pelas rachaduras do teto e dançava sob a brisa que vinha do leste. Ele se lavou com um jarro de água fria, molhando o rosto, o pescoço e os braços. Acordava o corpo com respeito, como quem desperta algo sagrado. Não havia espelhos. Sua imagem era conhecida pelo toque da areia, pelo olhar dos outros, pelo reflexo difuso na superfície do Nilo.
O pai o chamou de canto e entregou-lhe um pequeno pacote enrolado em tecido cru. Dentro havia um punhado de tâmaras secas, algumas folhas de papiro trançadas em corda e uma pequena escultura de madeira de Bes, o espírito protetor das casas e das crianças. Leve com você hoje. O mercado estará cheio de olhos, disse o pai com voz firme. O camponês apenas assentiu. Era costume, proteções silenciosas, sabedoria ancestral. Naquela manhã, ele não iria direto para o campo. Era dia de mercado. Seguiu pelas trilhas de areia batida em direção ao centro da vila. Outras pessoas faziam o mesmo. Carregavam cestos, cabras, vasos e sonhos. As crianças corriam à frente, com os cabelos desgrenhados, rindo, chutando pedras, enquanto os mais velhos andavam com a calma de quem já conhecia todas as distâncias. Ao chegar à praça de comércio, encontrou um mosaico vivo de vozes, cheiros e movimentos. O mercado era uma sinfonia desordenada de vida. Vendedores de cebolas gritavam preços em meio ao som metálico de amuletos balançando nos pulsos das mulheres. Um sacerdote, envolto em linho azul, ofertava pequenos frascos de óleo perfumados consagrados a Ísis. E mais adiante, um grupo de adolescentes exibia potes de barro moldados à mão, ainda frescos do forno comum, soltando fumaça. O camponês caminhava entre eles com passos firmes, observando. Sabia que parte do que vendia ali não era apenas produto. Era história, era alma, era o esforço de mãos calosas e noites sem sono. Parou diante de uma vendedora idosa que oferecia tecido tingido com açafrão. Ela o reconheceu e, sem que ele pedisse, entregou-lhe um pano pequeno com bordas gastas. Para sua mãe, disse. Ela me ajudou quando minha perna doeu na cheia passada. O camponês agradeceu em silêncio. No Egito, os favores eram lembrados por muitos sóis. Mais adiante, ajudou um garoto a levantar um jarro quebrado, e logo foi recompensado com um sorriso de gengivas largas e um figo doce, dado com simplicidade e orgulho. Os gestos, ali, valiam tanto quanto o ouro dos nobres. Depois de trocar parte da cevada colhida por sal e uma faca de bronze pequena, sentou-se à sombra de uma árvore sagrada no centro da praça. Um velho contador de histórias falava aos curiosos. Falava de faraós antigos, de guerras no deserto, de deuses que caminhavam entre os homens. As palavras saíam como mel lento, e o camponês, mesmo já adulto, se deixou levar. Fechou os olhos e ouviu. Ouviu como as histórias fossem raízes que o ligavam ao passado. Ali, naquele instante, ele não era apenas um agricultor. Era parte de algo eterno. Depois de entender um pouco mais sobre o trabalho árduo e a rotina dos camponeses no Antigo Egito, vamos mergulhar ainda mais fundo na realidade deles, as dificuldades que enfrentavam e a esperança que os mantinha firmes. Imagine um camponês ao amanhecer, com o céu ainda tingido de azul escuro, despertando em sua pequena casa de barro e palha. O sol ainda demora para aparecer, mas ele já precisa sair para garantir que o campo seja preparado. A agricultura dependia muito do ciclo das cheias do rio Nilo. A chegada das águas fertilizava a terra, mas também podia trazer incertezas. Um ano sem cheia abundante significava colheitas menores, fome e insegurança para a família. A vida era dura, sim, mas havia também um forte senso de comunidade. Os camponeses trabalhavam juntos para cultivar os campos, construir canais de irrigação, cuidar dos animais e preparar os alimentos. As festas religiosas e as celebrações eram momentos preciosos, quando podiam relaxar e se conectar com o divino, buscando proteção e bênçãos para o próximo ciclo. Além do trabalho no campo, havia o trabalho nas casas e com as crianças, pois a família era o centro da vida. As mulheres, muitas vezes, cuidavam da comida, da tecelagem e da educação dos filhos, enquanto os homens se dividiam entre o plantio, a pesca e a manutenção das ferramentas.
Mas o peso da carga vinha também do sistema imposto. Os camponeses tinham que entregar uma parte grande da sua produção para o faraó, em forma de impostos, grãos, gado ou até mesmo trabalho braçal para projetos do Estado, como a construção de templos e monumentos. Por mais que a vida fosse cheia de desafios, a fé nos deuses e na ordem divina, o Ma'at, dava força e propósito. Cada amanhecer era uma nova chance de plantar esperança junto com as sementes. Embora a maior parte dos camponeses fosse analfabeta, a educação existia de forma muito prática e oral, passada de geração para geração. Desde pequenos, os filhos aprendiam observando e ajudando os pais nas tarefas diárias, entendendo os ciclos da natureza, o manejo das ferramentas e as tradições que permeavam a vida cotidiana. Histórias e mitos eram contadas nas noites tranquilas à luz de pequenas lamparinas, para entreter, ensinar e fortalecer os laços familiares e comunitários. Essas narrativas não eram apenas diversão, mas também guardavam lições sobre os deuses, a moral, o comportamento esperado e as origens do mundo. Além das histórias, a música e a dança também faziam parte da cultura popular. Canções simples e ritmadas ajudavam a coordenar o trabalho no campo e celebravam as festividades religiosas. Instrumentos rudimentares, como flautas feitas de cana, tambores e harpas pequenas, acompanhavam essas manifestações artísticas. O contato com os escribas e sacerdotes era raro para a maioria dos camponeses, mas mesmo assim, eles sentiam a presença do Estado e da religião oficial em suas vidas, principalmente nos templos e durante as festas maiores. Esse modo de vida simples e conectado à terra, apesar de duro, era marcado por uma rica cultura oral que dava sentido e identidade a quem a vivia. A vida do camponês egípcio girava em torno das estações e, principalmente, da cheia anual do rio Nilo. Esse ciclo natural determinava tudo: quando plantar, quando colher e até mesmo quando descansar. Durante o período da cheia, conhecido como Akhet, as águas do Nilo transbordavam, inundando as terras agrícolas. Apesar do transtorno que a água podia causar, essa inundação trazia uma camada de limo fértil, renovando o solo e garantindo uma boa colheita para os meses seguintes. Assim que as águas começavam a baixar, os camponeses entravam na fase chamada Peret, a estação do plantio. Era o momento mais importante do ano. As famílias inteiras trabalhavam juntas para semear o trigo, a cevada, o linho e outros cultivos essenciais para sua sobrevivência e para pagar os impostos ao faraó. Por fim, vinha a estação da colheita, Shemo, quando as plantas já estavam maduras. As ferramentas, embora simples, eram usadas com destreza para ceifar e reunir os grãos que alimentariam a comunidade. Entre essas estações, havia também o tempo das festividades e do descanso, que serviam para recarregar as energias, renovar as esperanças e reforçar os laços sociais e religiosos. O Nilo, com seu ritmo constante e cíclico, era a verdadeira força que ditava a vida do camponês. Respeitar suas fases era fundamental para a sobrevivência, um equilíbrio delicado entre o homem e a natureza. A vida do camponês no Antigo Egito era intimamente ligada às ferramentas que ele usava todos os dias, aquelas que, embora simples, eram suas companheiras inseparáveis. A enxada, por exemplo, era mais do que um pedaço de madeira com uma lâmina de pedra, era uma extensão do próprio corpo do trabalhador. Feita de madeira resistente como a acácia e com a lâmina cuidadosamente lascada de sílex ou polida, essa ferramenta servia para quebrar a terra seca, preparar o solo e retirar as ervas que ameaçavam as plantações.
Cada golpe exigia técnica e força, e o som da enxada batendo no chão seco era constante sob o sol escaldante. Com o passar do tempo, o camponês aprendeu a usar também o arado, simples, feito de madeira, mas que facilitava muito o trabalho. Quando puxado por bois, o arado abria sulcos profundos e alinhados, onde as sementes eram depositadas com precisão. Essa inovação permitia plantar mais rápido e com menos esforço, transformando o modo como as lavouras eram cuidadas. Os bois, por sua vez, eram animais valorizados, com seu trabalho essencial para o sucesso da colheita. Quando chegava o momento da colheita, a foice entrava em cena. Sua lâmina curva, afiada com paciência, cortava os talos dos cereais com uma eficiência surpreendente para sua simplicidade. O camponês, com movimentos rítmicos e coordenados, ceifava o trigo ou a cevada, muitas vezes ao som de cânticos e músicas populares que tornavam o trabalho mais leve. A foice era uma ferramenta que demandava destreza e cuidado, pois um erro podia significar ferimentos ou perda de grãos preciosos. Mas nem só de cortar e arar vivia o camponês. A água, fonte de vida, precisava ser controlada e distribuída. Para isso, eles construíam canais e reservatórios para captar a cheia do Nilo. A engenhosidade do povo do Nilo se manifestava na criação da chadufe, uma espécie de balde preso a uma alavanca que permitia puxar água de um nível inferior para um nível mais alto. Era um mecanismo simples, mas revolucionário para irrigar áreas que não eram diretamente banhadas pela inundação natural. A manutenção desses sistemas exigia trabalho coletivo, uma colaboração que fortalecia a comunidade. Além das ferramentas para a agricultura, os camponeses também contavam com utensílios para as tarefas do dia a dia. Facas para preparar alimentos, peneiras para separar grãos, pedras para afiar as lâminas, tudo isso feito com materiais naturais disponíveis no ambiente ao redor. Cada objeto carregava consigo uma história, um aprendizado passado de pais para filhos. Mais do que simples instrumentos, essas ferramentas tinham um valor simbólico e emocional. Eram cuidadas com zelo, reparadas quando necessárias e muitas vezes transmitidas por gerações. Perder uma enxada ou uma foice podia ser uma grande tragédia para uma família, pois representava a perda de meios para garantir o sustento. Assim, esses objetos silenciosos eram protagonistas da rotina camponesa, essenciais para que a vida no Antigo Egito pudesse continuar florescendo sob o olhar atento do sol e do Nilo. Apesar de viver uma rotina dura, quase sempre marcada pela repetição do trabalho no campo, o camponês egípcio também sonhava. Seus sonhos não eram grandiosos, não envolviam palácios ou riquezas imensuráveis. Eram sonhos simples, mas profundamente enraizados no desejo de estabilidade, paz e continuidade. Sonhava com boas cheias do Nilo, com terras férteis, com a colheita abundante e com a saúde de sua família. Sonhava que seus filhos herdassem não só suas ferramentas, mas também a sabedoria necessária para usá-las com honra e habilidade. A vida do camponês era construída sobre ciclos, ciclos da água, da terra, do sol e da própria existência. Ele via nascer o trigo, via a cevada amadurecer, via as cheias cobrirem e depois revelarem novamente os campos. Do mesmo modo, via as gerações crescerem e se tornarem parte desse mesmo ciclo. O camponês não esperava ser lembrado pelo faraó, nem por escribas ou escultores, mas sim pelos seus próprios descendentes. Seu legado estava nos sulcos da terra, nos canais escavados à mão, nas casas que ajudou a erguer com barro e suor. Cada pequeno gesto, cada colheita bem-sucedida era uma semente plantada no futuro. O mundo ao redor podia mudar lentamente. Um novo faraó podia subir ao trono. Guerras podiam ser travadas nas fronteiras do império. Templos poderiam ser erguidos em homenagem a novos deuses. Mas no campo, os rituais diários seguiam firmes. Arar, plantar, regar, colher, moer, cozinhar.
A constância da vida camponesa era a base de toda a civilização egípcia, mesmo que poucos dessem atenção a isso. Era o trabalho invisível de milhares de mãos calejadas que sustentava a opulência das pirâmides, o luxo dos sacerdotes e o poder dos reis. À noite, depois de um dia longo sob o sol, o camponês se sentava à sombra de sua pequena casa, com os pés cansados mergulhados na terra fria. Ao seu lado, o cheiro do mingau de cevada fervia em uma tigela de barro, e o som distante de um tambor marcava o ritmo de uma festa religiosa na aldeia. À sua frente, os filhos brincavam com bonecos feitos de madeira e palha, rindo com a mesma leveza que ele já teve um dia. Era nesses momentos simples que o camponês encontrava um tipo de riqueza que nenhuma moeda ou estátua poderia oferecer: o silêncio da paz e o calor da esperança. Ele sabia que o tempo continuaria, sabia que os grãos que plantaram um dia brotariam e que os filhos dos seus filhos também aprenderiam a ouvir os ventos e a ler o céu, a respeitar o Nilo e a seguir o compasso milenar da terra. O camponês era o alicerce, a raiz profunda que sustentava a árvore do Egito. E embora seu nome não estivesse gravado em pedra, sua vida estava cravada no barro dos campos, nas margens do rio e na memória coletiva de um povo inteiro. Na vastidão silenciosa entre o Nilo e o céu, o tempo passava com um ritmo que não se media por relógios, mas pelas estações, pelas fases da lua e pelo comportamento das aves. Para o camponês, o tempo não era algo que se corria contra. Ele era vivido, sentido na pele, observado com humildade. Era o ciclo do Nilo que marcava o início e o fim de tudo. Quando as águas subiam, o mundo parecia adormecer por um instante. Os campos se cobriam de silêncio, como se a própria terra respirasse fundo antes de recomeçar. Durante essas pausas, em que os campos estavam submersos, os camponeses tinham um raro momento de descanso. Mas descanso, para eles, nunca era ociosidade. Era tempo de reparar ferramentas, ensinar os filhos, trocar histórias com os mais velhos. Era o tempo da palavra, da memória, da conversa, sob o teto de barro aquecido pelo sol do dia. E também era o tempo dos deuses. A espiritualidade do camponês não vinha de templos dourados ou cerimônias luxuosas. Ela brotava da terra, do som da água correndo nos canais, do voo das garças, do sussurro do vento entre as folhas de papiro. Os deuses estavam por toda parte, em cada colheita bem-sucedida, em cada chuva que caía na hora certa, em cada filho que nascia com saúde. Os nomes sagrados como Osíris, Ísis, Anubis, Hathor flutuavam nos lábios do povo como mantras silenciosos. Era comum ver pequenas oferendas diante de pedras ou árvores consideradas sagradas. Um pedaço de pão, um pouco de cerveja de cevada, flores colhidas no rio. Não havia excessos, apenas gestos sinceros de gratidão e esperança. Às vezes, os mais velhos guiavam pequenas cerimônias, rezando pela proteção da casa, pela força nos braços dos filhos, pela chegada da cheia no tempo certo. Os deuses, embora distantes nos templos do faraó, estavam sempre presentes na alma do camponês. Os sonhos eram guiados por presságios. Um animal que aparecia à noite, o comportamento estranho do gado, o modo como o céu se tingia de laranja ao entardecer, tudo tinha significado. Nada era por acaso. A sabedoria ancestral ensinava que a harmonia do mundo dependia da observação, da escuta, do respeito ao que não se podia controlar. E o camponês, mesmo sem saber ler os hieróglifos que os escribas entalhavam nas pedras, lia o mundo ao seu redor com os olhos da experiência. No fim de cada dia, o silêncio voltava a se espalhar pelos campos. Era um silêncio profundo, mas não vazio. Era o silêncio do repouso da terra, do homem que cumpriu seu papel, do rio que esperava pacientemente sua próxima cheia. Esse silêncio era sagrado, porque nele repousavam todas as histórias, todos os medos e todas as esperanças de um povo que aprendeu a viver em harmonia com o eterno. Quando o sol finalmente se despedia atrás das palmeiras
e o céu começava a se pintar com tons profundos de azul e púrpura, o vilarejo mudava de ritmo. O calor intenso dava lugar a uma brisa morna, e com ela os camponeses deixavam os campos e se recolhiam às suas casas feitas de barro seco, construídas com as próprias mãos e mantidas com cuidado geração após geração. Dentro dessas moradas simples, a vida ganhava outro tom. Era a hora das conversas, das refeições modestas, dos contos repetidos e renovados. As lamparinas de óleo iluminavam os rostos com uma luz amarelada e trêmula, lançando sombras dançantes nas paredes. O mingau de cevada, o pão grosso e o caldo leve preparado com legumes da terra eram partilhados entre todos, com respeito e silêncio. Comer era um ato de união, quase um ritual, e mesmo com pouco, havia sempre o esforço de dividir. As crianças, cansadas mas ainda curiosas, se aproximavam dos avós ou dos mais velhos para ouvir histórias. Era assim que a memória do povo se mantinha viva. Histórias sobre deuses antigos, sobre animais mágicos, sobre homens que haviam desafiado o impossível e sobre mulheres que conversavam com o vento. E enquanto os pequenos ouviam, os adultos se permitiam, por instantes, também serem crianças de novo. Riam baixinho, corrigiam detalhes, acrescentavam novas versões. A noite no Egito rural era o tempo da palavra, do afeto escondido no costume. Lá fora, os grilos cantavam em coro. O vento soprava nas folhas das palmeiras e, vez ou outra, um cão latia para o nada, como se sentisse algo que os homens não podiam ver. À distância, às margens do Nilo, alguns pescadores ainda verificavam suas armadilhas na água escura. Um barco passava silencioso, seu casco tocando as águas com respeito. O rio nunca dormia totalmente, assim como os deuses. Mesmo no descanso, havia trabalho a ser feito. As mulheres costuravam roupas gastas com paciência. Os homens afiavam foices à luz da lua, reparavam o telhado, limpavam os cestos de palha. Mas tudo era feito em um ritmo diferente, sem pressa, sem peso, como se cada gesto já fosse conhecido antes mesmo de ser executado. Havia uma sabedoria profunda naquele modo de viver. Ninguém falava disso, mas todos sentiam. E quando a noite avançava mais e o silêncio se tornava profundo como o Nilo em sua curva mais escura, era o momento da oração. Não havia altar, nem velas, nem pompa, apenas um sussurro. Um pensamento direcionado aos deuses, ou talvez apenas à própria esperança. Que o solo fosse bom amanhã, que a água chegasse na hora certa, que o filho mais novo não tossisse tanto durante a madrugada, que a vida, de algum modo, seguisse em equilíbrio mais um dia. E então o sono chegava. Os corpos se entregavam ao descanso como a terra se entrega ao rio, sem resistência, com confiança. Dormia-se sobre mantas simples, com o cheiro da poeira, da palha e do suor ainda fresco. Mas era um sono tranquilo, um sono que não buscava fuga, e sim continuidade. Pois no Egito dos camponeses, cada amanhecer era apenas uma nova página da mesma história contada há milhares de anos. E naquela noite, como em todas as outras, o tempo se calava para escutar os sonhos dos que viviam em silêncio. A vida do camponês no Antigo Egito não era feita de grandes feitos, nem de glórias esculpidas em pedra. Era feita de repetições sagradas, de gestos que pareciam pequenos, mas sustentavam um império. Era uma vida sem nome nos registros reais, mas com raízes profundas na história de todo um povo. O camponês que acordava antes do sol e dormia depois das estrelas não buscava deixar estátuas ou tumbas adornadas. Seu legado era outro. Era o solo que ele cultivava, o grão que ele colhia, o filho que ele ensinava a ouvir o vento e a entender os sinais da terra. Era a sabedoria simples de quem aprende que a força não está na pressa, mas na constância. O tempo passou, como passa sempre. Faraós nasceram e morreram. Deuses foram adorados e depois esquecidos. Templos desmoronaram, monumentos foram cobertos por areia e impérios ruíram. Mas a imagem do camponês permaneceu, invisível talvez, mas intacta no tecido da eternidade.
Ele está ali, nos hieróglifos que ainda mostram mãos semeando, corpos dobrados sobre o sol, olhos voltados ao céu em busca de chuva. E agora, quando olhamos para trás, para esses milênios que se escondem sob a poeira do tempo, ainda conseguimos ouvir os ecos daquele mundo. O som da enxada rasgando a terra, o farfalhar das palhas na ceifa, o barulho suave da água escorrendo pelos canais, a risada de uma criança correndo descalça entre os grãos, a prece sussurrada por uma mãe ao pôr do sol, e, acima de tudo, o silêncio respeitoso da terra agradecendo por ter sido cuidada mais uma vez. A história termina onde começou, entre o Nilo e o céu, no coração de um camponês que jamais procurou ser lembrado, mas que, sem saber, sustentou com as próprias mãos o brilho dourado de toda uma civilização. E assim, em silêncio, o ciclo se fecha. E por hoje, a nossa chama se apaga devagar. Obrigado por dividir esse momento comigo, aqui na fogueira sonolenta. Que seus sonhos sejam leves, profundos e cheios de histórias. A gente se encontra na próxima noite. Boa noite e durma bem.